Olá, gente. Meu nome é Annalise Miranda. E o meu é Maria Antônia, e nós somos alunos do quarto ano do curso de Mineração Integrado do IFRN, e iremos apresentar de maneira resumida a grande problemática do impacto da extração do ouro na região amazônica. Ultimamente, a garimpagem na Amazônia ganha cada vez mais notoriedade nos veículos midiáticos. E assim, também é perceptível a quantidade de conflitos que a região vem enfrentando dentro de seus limites, devido ao significativo interesse de garimpeiros pelo ouro local, o que, consequentemente, desencadeia esses conflitos entre as populações locais como os indígenas que vivem na terra em interesse. Assim, nos últimos meses, populações indígenas como os Yanomamis e os Mandurucus estão sendo bastante afetadas pela ganância de garimpeiros que agem legalmente, os ameaçando, destruindo suas terras e os ferindo. Desse modo, além desses danos, a barata extração de ouro com metal mercúrio também se qualifica como outra problemática para a região, uma vez que gera impactos tanto sociais quanto ambientais. Dessa forma, a exploração do ouro na Amazônia por meio da garimpagem ilegal, isto é, fora dos âmbitos da lei, ainda é muito recorrente na região. No processo de extração do ouro, sedimentos devem ser separados de seus grãos a fim de que esse seja purificado. Dessa forma, na sua separação, com os sedimentos dragados de leito de rio ou da terra escavada, é preciso que ele passe por um processo denominado de amalgamação. Nessa perspectiva, primeiramente, os sedimentos, como por exemplo cascalhos, passam um período em esteiras, com o objetivo de assentar os metais e os separar dos sedimentos mais leves. Nesse sentido, o concentrado é colocado em betoneiras, onde é misturada a água e ao mercúrio. A junção do ouro com o mercúrio é chamada de amálgama, que é uma liga metálica formada pela reação dos dois, e a separação ocorre através do processo de amalgamação. Esse processo consiste na separação das partículas finas do ouro, no qual a amálgama separada é queimada em uma alta temperatura com a utilização de um maçarico, resultando em uma quantidade de ouro puro e em mercúrio a vapor, que foi liquefeito e evaporado em temperaturas mais baixas que o ouro, o tornando vantajoso, e proporcionando dessa forma a liberação de uma grande quantidade de mercúrio para a atmosfera, e ainda no despejo dos restos de sedimentos contaminados por ele nos solos e nos rios. Vale ressaltar que esse processo ocorre a céu aberto, no qual resulta nessa contaminação, sendo os solos amazônicos caracterizados por apresentarem as maiores quantidades de mercúrio natural do mundo. Além da contaminação de rios e solos, o processo de extração do ouro resulta em muitos outros impactos socioambientais. Além da quantidade de mercúrio vaporizado e da que se infiltra no solo, devido à prática da amalgamação ser praticada geralmente nas margens dos rios, o mercúrio acaba por se bioacumular no ambiente aquático, adentrando na rede trófica dos seres vivos após passar pelo processo de metilação por certos micro-organismos, que transformam o mercúrio inorgânico em metilmercúrio, através da transferência de um grupo metil. Então, os peixes, dessa maneira, bioacumulam esse metilmercúrio nos seus organismos, sobretudo os carnívoros, devido à biomagnificação, isto é, a passagem desse mercúrio para organismos superiores da cadeia alimentar. Nesse sentido, o metilmercúrio caracteriza-se com a forma mais tóxica, em razão da combinação de sua alta estabilidade com sua lipossolubilidade e suas propriedades iônicas. Ele ainda possui uma alta capacidade de penetrar membranas de organismos vivos, além de conseguir atravessar a placenta e a barreira hematoencefálica. Ademais, ele é lentamente eliminado pelos seres vivos, tendo uma meia-vida de 70 a 84 dias, e isso, combinado com sua alta toxicidade, prejudica significativamente os seres. Portanto, como o peixe é a principal fonte proteica das populações ribeirinhas e indígenas, o nível desse metilmercúrio no sangue é altíssimo, chegando a ser 300 vezes mais alto do que o normal na região amazônica, sendo as ribeirinhas expostas a taxas intoleráveis desse composto. E além de tudo isso, devido à exposição aguda ao mercúrio inorgânico através do vapor da amalgamação, danos podem ser gerados aos seres humanos como os problemas nos pulmões, e essa exposição gera envenenamento crônico, na qual possui por suas características sintomas neurológicos e fisiológicos, que incluem ansiedade, depressão, tremores, inquietação, mudanças na personalidade e distúrbios de sono. Outro assim, fora esses impactos, a mineração aurífera influencia no aumento de acidentes de trabalho e corrobora nas problemáticas do tráfico de drogas, da prostituição e exploração de menores, no comércio ilegal de armas e no aumento de crimes nas regiões em que se estabelecem.
Logo, além de explorar ilegalmente o ouro e o separar com mercúrio, os garimpos geram todos esses impactos na natureza e na sociedade, além de proporcionar conflitos nas aldeias indígenas, que têm suas terras invadidas e desmatadas pelos garimpeiros, que possuem como objetivo explorar os recursos minerais de suas terras, o que afeta diretamente suas culturas e seus costumes, e também a sua vida, visto que a exposição contínua ao mercúrio provoca sérios danos à sua qualidade de vida. Nesse contexto, é indispensável que exista uma maior fiscalização dos garimpos que atuam ilegalmente na região, através dos órgãos responsáveis. Então, com o aumento dessa fiscalização, os conflitos podem ser evitados, visto que, devido ao déficit dela, hoje, os povos enfrentam batalhas diretas com esses garimpeiros. E, enfim, com isso, garanta a paz nas terras indígenas e uma melhor qualidade de vida à população que reside ali em geral. Portanto, o papel do governo federal é muito importante para a resolução desses conflitos, como, por exemplo, por meio do cumprimento do artigo 231 da Constituição Federal, que garante que o uso dos recursos naturais disponibilizados nas terras indígenas é de uso exclusivo deles. Além disso, o artigo 176 reitera que os recursos hídricos e riquezas do solo pertencem à União, mas os indígenas devem ter participação nas atividades exploratórias. E ainda segundo o artigo 231, quando se refere ao garimpo, a Carta prevê que elementos presentes no texto não valem para as terras indígenas, proibindo qualquer atividade exploratória realizada por não indígenas em suas terras. Fazendo-se necessário, dessa forma, uma maior fiscalização para que a lei seja cumprida e os direitos dos indígenas sobre suas terras sejam preservados, visto que, apesar das várias garantias que a lei assegura, o atual cenário da Amazônia brasileira ainda conta com a exploração ilegal dos garimpeiros nas terras indígenas. Ademais, existe um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, no qual cria um plano nacional para erradicar as contaminações por mercúrio, consoante a Agência Câmara de Notícias, o que, caso seja concretizada como lei, qualifica-se como uma otimista notícia para o futuro das populações locais e para a saúde delas. Você tinha conhecimento da gravidade da problemática da exploração do ouro na região amazônica? Comenta aqui embaixo para a gente saber o que você achou.